Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a facção Mortário do meu jogo. No vídeo passado eu mostrei um pouco sobre a Liga de Ferro. Eu imagino que eu acabei não mostrando como que era a aparência de algumas criaturas, então eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo, quando eu mostrar as criaturas do Mortário também. Então vamos lá. O que tem de especial na facção Mortário? Na Mortário a gente tem a palavra-chave Purgatório, que ela tem uma função especial aqui assim. O modelo da carta igual aquele, o fundo da carta, ao invés de ser marrom, da Liga de Ferro, é roxo. E aqui, como você pode ver, tem Purgatório e o número 3 do lado. Então, se a gente for aqui para a definição da palavra, Purgatório é a palavra-chave ou a palavra trigger, se você quiser chamar, e X é a quantidade de vezes que esse efeito pode acontecer. Então aqui, como no exemplo, tem 3. Então o que isso quer dizer? Explicando de maneira melhor. Se uma carta ela tem a palavra-chave Purgatório, isso significa a quantidade de vezes que ela consegue ir para o Purgatório, que é uma zona que eu criei nesse meu jogo. O Purgatório ele funciona parecido com um cemitério, só que somente algumas cartas podem ir para esse segundo cemitério. Então aqui a gente tem um exemplo, ele morre uma primeira vez. Quando você comprar uma carta na sua rodada, você pode pegar essa carta que você comprou, jogar ela para a zona do cemitério, e a carta sua que estava na zona do Purgatório, que estava no topo, você pode pegá-la para você de volta, para você poder usar ela e colocá-la em jogo novamente. E aqui, já que ele tem 3, ele pode ir para o Purgatório de novo, uma segunda vez. Eu vou lá e jogo fora uma segunda carta quando chegar na minha rodada e trago ele de volta para minha mão. Você pode deixar a sua carta no Purgatório a quantidade de tempo que você quiser, então você não precisa descartar já logo na próxima rodada que ela tiver morrido. E aqui, a terceira vez, morreu, jogo fora uma terceira carta e pego ele de volta. Se ele morreu uma quarta vez, já que aqui você tem o número 3, né, que é o limite de quantidade de vezes que isso pode acontecer, ao invés de ir para o Purgatório, daí sim ele vai para o cemitério, igual o resto das outras cartas. Essa é uma habilidade um pouco confusa de se entender no começo, mas conforme você for jogando o jogo, você vai conseguir entender um pouco melhor. O símbolo que eu escolhi para essa facção também é esse símbolozinho de uma caveira, já que combina com o tema de morte dessa facção. E o estilo de jogo dessa facção, a gente tem aqui, ó, grande interação com Purgatório e Cemitério. Então a maior parte das cartas dessa facção vai ter a habilidade de poder interagir com o Cemitério ou com o Purgatório de certo modo. E também o estilo de jogo a gente pode dizer que é descartar para recuperar. Então é você jogar fora as cartas que você tem na sua mão, sacrificar elas, para poder trazer uma carta que você acha que é boa do seu Purgatório. Então você tem que pensar bastante quando e como você quer fazer isso. Indo para as criaturas que eu fiz aqui nesse meu caderninho da Mortário, a gente tem aqui, ó, o Tombstar. Um Tombstar seria uma criatura tipo um mímico assim da fantasia, e ele consegue se infiltrar no cemitério fingindo ser uma alma, lendo aqui a descrição dele. Tombstar se infiltram em cemitérios, fingindo ser lápides, que se alimentam de almas de Butchlets, que demoraram a coletar. Eles pegam dos Butchlets por conformismo, é mais fácil. Então eles podem até se alimentar de almas de outros Gridbounders, se eles quiserem, de maneira mais fácil. De maneira mais complicada, se eles preferem pegar dos Butchlets, que carregam bastantes almas, até porque eles não vão precisar gastar muito tempo deles caçando. Eles fingem ser um túmulo. Então os que se escondem melhor conseguem capturar essas almas com mais facilidade. Ainda aqui a gente tem os Butchlets, que referencia aqui nessa página até. Os Butchlets aqui. Butchlets capturam almas de Gridbounders que acabaram de partir. Em casos raros, eles matam Gridbounders para sobreviverem. São imortais, desde que carreguem ao menos uma alma de um Gridbounder com eles. Quanto maior o brilho interno, maior a quantia de almas de Gridbounders a serem digeridas. Então nesse vaso aqui, eles podem guardar as almas dos Gridbounders que eles pegam. Se eles ficarem sem almas, aí sim que eles morrem. Então, de forma natural, eles não conseguem morrer, somente se acabar a alma deles ali. E eles pegam essas almas e consomem para se manterem vivos. Eles não fazem, por isso que eles carregam esse pote com eles, porque eles não precisam consumir alma a todo momento, somente em alguns momentos específicos, quando a alma que eles consumiram estiver apagando. Temos por último a última criatura, Creeks. Creeks são resultados de necromancia falha natural. É como os Butchlets nascem. Não se sabe quem foi o primeiro a dominar a arte da necromancia, mas desde que um Creek aprendeu a fazê-la, o número de Creeks resultado da necromancia falha se tornou alarmante.
Então, os Creeks, é que eles não têm uma inteligência muito grande, eles aprenderam a fazer necromancia de volta, igual os Butchlets, que os Butchlets eram quem faziam essa necromancia também para criar mais Butchlets, só que já que eles não... os Butchlets foram quem dominou a arte da necromancia primeiro, e são eles mesmos que criam outros Butchlets. Só que pode acontecer de algum Butchlet errar na hora da necromancia e criar um Creek. E esses Creeks, em algum momento, alguns deles aprenderam a fazer necromancia, só que já que eles não são tão bons nisso, acabaram criando mais Creeks e o ciclo se repetiu. Voltando aqui para a Liga de Ferro, que eu não mostrei no vídeo passado, a gente tem os Leftovers, formados de peças que sobram da montagem das máquinas dos Brutes, não movem até serem atingidos em seu núcleo. Leftovers criam outros Leftovers na maior parte do tempo, quando não tem nada para fazer. Então, eu acabei mudando um pouco da história, né? A princípio, eu tinha pensado somente nessas duas facções. Então, quem criava os Leftovers eram eles mesmos, através da sobra do material. Só que agora eu decidi que quem cria eles são os próprios Brutes. Os Brutes pegam as peças lá, criam os Leftovers para se protegerem dos Scrappers, com quem eles não se dão muito bem. Indo para a próxima página. Brutes. Brutes são gridbounders que vivem no lixão, adoram usar lixo para criar o que chamamos de máquinas. Possuem asas, mas a maioria atrofiou pelo desuso. Por sua ganância, não vivem em conjunto. E povos que entraram em conflito por roubo de materiais. Então eles gostam de roubar os materiais uns dos outros. Né? E os Scrappers, ao contrário de Brutes, se alimentam do lixo, muitas vezes destruindo suas máquinas. Planejam ataques em conjuntos. Scrappers solitários tendem a morrer pela menor força. Quando não estão caçando, estão construindo túneis subterrâneos para sobreviver. E só essas um pouco das criaturas que eu mostrei. Agora eu vou mostrar um pouco da movimentação, tanto da Mortário quanto da Liga de Ferro, que eu acabei não mostrando no vídeo passado. Então aqui a gente tem o da Liga de Ferro, movimentação até que bem simples. M1 ele só se move nas lateraisinhas. M2 se move igual o rei de xadrez. E M3 ele se move igual o cavalo aqui, ó. E a segunda casinha para os lados. Os ataques deles, eles conseguem atacar nas diagonais aqui. Na primeira nas diagonais. Consegue atacar em duas para linha reta, assim. E nesse padrão um pouco mais diferentinho, que eu não sei muito como explicar. Então, um para cada lado e... um para cada lateral e como um cavalo, tá? Eles conseguem atacar. Lembrando, quando uma carta ataca, ela não se move para onde ela atacou, ela só ataca mesmo. Eu vou criar um atributo assim no futuro, quem sabe. Spoilers. Temos aqui também a movimentação da Mortário. Então aqui eles conseguem, ao contrário da Liga de Ferro, eles se movem para as diagonais na movimentação 1 e atacam nas laterais. Aqui eles se movem como um cavalo na movimentação 2 e atacam nesse padrão, que é assim, um padrão até que grandinho. E na movimentação 3 eles se movem nesse formato que lembra um pouco um floquinho de neve. E eles andam aqui assim e atacam nesse outro formato aqui, ó. Indo agora para alguma das cartas que eu fiz já para essa facção. Eu vou ler a habilidade deles e explicar como eles funcionam. O último que eu fiz é o Filho de Milgar, uma carta de 6 de mana, que tem os atributos de retaliação e provocação. Por ele ter retaliação, quando ele é atacado, ele ataca novamente. E por ele ter provocação, se ele estiver na linha de alcance de ataque de algum inimigo, ele tem que ser atacado. Aqui é o código dele, habilidade. Último suspiro. Rode um D6. Aplique X-1 de dano no mestre oponente, onde X é o valor resultante do dado. Você roda um dado, pega o número do dado, -1, e esse é o tanto de dano que o mestre oponente vai tomar. Ele tem 4 de vida e 2 de ataque. Ele tem movimentação 1 e padrão de ataque 2. Aqui a gente tem a versão token dele aqui no canto. Temos também Tumba, uma carta de 3 de mana, ocupa 2 espacinhos, é um terreno que dura 2 turnos. A habilidade dele é: por Gridbounder em cima de Tumba, ressuscite uma carta sem descartar. Então, como eu falei aqui, para você trazer uma carta de volta, você tem que descartar uma carta. Com essa carta em jogo, você coloca um Gridbounder seu aqui em cima, você pode trazer uma carta do Purgatório. Só que se você tiver 2 Gridbounders aqui em cima, ao invés de trazer só um do Purgatório, você consegue trazer até 2 cartas do Purgatório naquela sua rodada, sem precisar pagar nada. E aqui, segunda chance. Esse aqui é um spell instantâneo. 2 de mana, habilidade.
Mova algum Gridbounder aliado do seu cemitério para o seu purgatório. Então, esse aqui você consegue pegar a carta sua que está no cemitério, que não teria, tipo, não teria muito como trazer de volta ao jogo, mas ele vai lá e permite que você traga essa carta de volta ao jogo. E vale lembrar também que a carta que for pro purgatório, ela vai ter só o purgatório 1, por isso que não tem nenhum, não tá escrito nada de dar purgatório 2, purgatório 3 e algo do tipo. Temos aqui uma carta de 2 de mana, troca equivalente. É um terreno, é uma construção de 2 de vida. Habilidade: Ira, Gridbounder. Ressuscite um Gridbounder aleatório. Então sempre que um Gridbounder seu morrer, ele traz um Gridbounder seu que está no purgatório de volta ao jogo. A carta até que fortinha, só que já que ele tem 2 de vida, ele pode morrer bem fácil. Talvez eu até mude o custo de mana dessa carta depois de fazer o playtest com alguns amigos meus. Próxima. Essa aqui foi a primeira carta dessa facção que eu fiz, pode lembrar isso. Temos aqui 4 de mana, um padrão de ataque, padrão de movimentação 2 e padrão de ataque 2. Aqui, se eu for trazer aquela outra primeira carta que eu mostrei, pode ver que o padrão de ataque é igual. Já que eles dois têm o padrão de ataque 2, eles ficam com o mesmo padrão de ataque aqui na carta, eles são da mesma facção. Se move igual um cavalo e ataca nesse padrãozinho. 2 de vida, 4 de ataque. Habilidade: Purgatório Infinito. Então ele pode ir pro purgatório infinitas vezes. Após ir ao purgatório, se algum aliado for derrotado, uma rodada depois volta ao jogo, caso contrário vai ao cemitério. Explicando de modo melhor. Se ele morrer durante o jogo, ele vai pro purgatório. E se nenhuma carta minha morrer uma rodada depois no máximo, ele vai pro cemitério daí. Então ele não consegue voltar ao jogo. Só que se alguma carta minha morrer enquanto ele estiver no purgatório lá, uma rodada depois dele ter morrido, ele volta ao jogo. É uma habilidade até que bem simples de explicar assim, só que é difícil de escrever na carta por si só. Um pouco confusa. Uma carta de 3 de mana, é uma carta de spell armadilha, nome da carta, julgamento. Condição: Gridbounder oponente ataca Gridbounder aliado. Resultado: mova o Gridbounder oponente para o seu purgatório. Se não puder, mova-o para o cemitério oponente. Então, como na montagem do deck você pode ter até 10 cartas que não são das suas duas facções, você pode ter essa carta no seu deck e não ter o purgatório. Então ele só vai levar essa carta para o cemitério do oponente, como se estivesse matando ela. E aqui tem os tokens de alguns que eu não esqueci de mostrar. O Tombstone Incessante, a Tumba, que é aquele terreno, e a troca equivalente. O vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam mais interessante sobre o meu jogo. E até agora, entre esses dois vídeos, qual foi a facção que vocês mais gostaram. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.